Olá, você que deu play nesse vídeo maravilhoso porque recebeu o link de alguém, de algum amigo, de algum conhecido para assistir o iPod, um podcast de uma proposta bem legal que a gente vai contando ao longo do caminho. Quero me apresentar para você, eu sou o Caio, host desse podcast, e as meninas aqui, ó, Claudinha e Jamile, co-hosts desse podcast, que a gente traz novidades para esse mundo virtual que é o YouTube, onde quer que você esteja assistindo. Gente, se apresentem para eles. Dá um oi primeiro pra galera aí nos seus devidas câmeras. Oi. Exato. Olá. Nos seus devidas câmeras. Não sei qual que é a câmera, eu olhei pras duas. Isso. Porque você brilha em qualquer uma das câmeras. Com certeza. E aí, com essa pegada, assim, bem alto, né? Cheio de si, autossuficiente, com coragem, peito aberto, que a gente vai iniciar uma série de conversas, de bate-papos sobre uma vida pós-30. Então, se você já tem 30 anos ou mais, você é muito bem-vindo para participar dos nossos papos, das nossas conversas aqui no iPod. A ideia é que a gente converse sobre os nossos percalços. Aquilo que acontece no pós-30, os traumas, as alegrias, os tabus, alguma coisa engraçada. Tem, muitas alegrias. Sim, 30 é a idade do sucesso, não é verdade? Viu? Desastres, frustrações, falências. Também. Que a gente já vai dando spoiler aí. Boletos, terapias. Exato. Que foi importante. Você já ouviu falar da palavra da terapia hoje, queridos? Que aqui você vai ouvir. Aqui você vai ouvir. E essa é a proposta. E se você ainda não tem 30, cara, a gente já vai te dando todos os spoilers. A gente já vai te traumatizando. Como sobreviver quando chegar lá. Isso. Faz que nem o Marcelo, o nosso técnico produtor aqui, ó, que já se anima com tudo e não tem desculpa pra não errar. Ou errar. É, pra não errar, exato. Isso, pra não tem errar. desculpa Exato. pra não errar. Ou pra cometer novos erros, porque Ou o bom da vida contar, é errar. e contar daqui a algum tempo sobre esses novos erros dos 30. Porque aqui, ó, Volta e pode, aqui e comenta. né? E pode. E essa é a ideia. Gente, nós vamos começar nos apresentando mais detalhadamente quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente come, o que a gente vive, de onde a gente o que nós nos alimentamos. Uau, hein? Para que a gente possa dar Marcelo, solta a vinheta do Globo Repórter. essa química aí com a galera, esse match, né? Aproveita e vai colocando aqui no comentário de onde você é, de onde você tá assistindo a gente, se você já conhece a gente, se você já segue a gente nas redes sociais. Se não, se você achar que não, só tá assistindo, também não tem problema nenhum. É a vibe de... Deixa pelo menos o like. Deixa pelo menos o like e compartilha pra ajudar muita gente nesse começo. Tá bom? Vamos lá. Começa com você. Ué, agora ele disse que ia começar com você ele. falou que você ia se apresentar. É sério? É ordem alfabética. Mas eu sou cavaleiro, eu vou deixar primeiro de vocês. Mas eu sou cavaleiro. Isso. Nada. Ah, mas a gente luta pelos direitos da mulher, vai, Exato, a gente é feminista. Sou host de A abertura. gente tá devolvendo os Quer dizer, direitos. eu não sou. Já brigaram tanto por eles, agora querem se desfazer. Não, agora eu já acho que tá na hora de a gente brigar pra reverter esse negócio aí, que eu tô afim de ficar lá em casa. E foi assim fazendo que ela foi bolinho cancelada no e primeiro assistindo episódio. a sessão da tarde. Isso. Pede um cancelamento gratuito. No Não tem, primeiro não tem nem 5 minutos de episódio. Gente, desculpa, eles não veem memes. Eles não veem memes. Vou ensinar um pouco mais de cultura de memes para os Vou meus amigos. roteirizar um episódio sobre memes Sobre pós-30, memes, né? porque eles não estão assistindo. E aqui no pod, Mas é nos episódios isso, do pod, gente. a gente vai ouvir muito sobre memes. E várias referências sobre memes, Esse porque a vocês gente tem. não pegaram, né? Eu peguei, só tô um pouco com medo mesmo de ser cancelada assim no início. Porque vai que a pessoa que tá assistindo não viu. Mas enfim, quem é Enfim, Cláudia? procura além o de uma meme. Fã de memes. Eu sou Cláudia Manauara, cristã. Tenho 36 Ela já anos, lançou, né? Mais já de lançou. 30. Já lançou no primeiro, né? Já peguei. Tô falando Aí, de quem eu sou, É um né? meme, Cláudia, é um meme. Aí, Que mais? É isso. nossa, que profundo. Host desse podcast. Dessa ideia, desse momento. Enfim, deixa eu ver quem eu sou. Com 30 a mais você é? Com 30 a mais? Com já falei, 30 a mais. 36. Ah, já, desculpa. Já eu não falei, ouvi. mas não sou surda ainda. Desculpa, eu não ouvi. Aí agora vem aquela parte, tu é TDAH, eu tô desatenta. Toda apresentação minha, ela fala que eu sou TDAH. Ai, gente, ela eu gosta de dizer isso, sendo que eu não queria dizer isso, Capaz de entendeu? divulgar. Não era pra cada um se apresentar, mulher. Ai, tu tá demorando muito, nem tá sendo
legal. A gente tá O fazendo capacitista. isso O capacitista. Então vai, faz a tua apresentação legalzona. não, mas é de ti mesmo. Cláudia também é leonina, tá? Do nada. Faz a tua, amiga. Tá bom. Poxa, tem tanta coisa legal pra falar de ti. Ah, poxa. Pai, São mas já... São em seus olhos. Deixa eu ver quem sou eu. Jamile Macedo, a filha mais velha. Do Edi. Porra, meu sonho. Porra, meu sonho é ser pelo menos a ovelha negra daquela família, olha. Nossa, conseguiu ser cancelada também com 10 minutos. 10 segundos de fala. Nossa. O Caio tá meio... É porque ele é jurídico, né, querida? Tá pegado. Com Jurídico, Eu tenho tá? que ver Jurídico quantas tem que tá infrações atento. vocês conseguem cometer em menos de 20 Amigo, minutos. dá uma relaxada aí. Deixa eu ver. Eu sou ecumênica. Seguindo ali na sua linha. Por quê? Porque a gente vai na igreja evangélica, a gente vai pra missa e a gente acredita na reencarnação. É isso. E se duvidar, às vezes bate um tambor também. Que mais eu sou, gente? Jornalista, co-host desse lugar, atleta aposentada. Nova A praticante cara do de yoga. Marcelo, quando tu falou atleta... E tu me respeita, que eu sou de seleção amazonense, bicampeã norte-nordeste de polo aquático em mar aberto. Você me respeite. Deixa eu ver o que mais. Ela é da reserva? O Era. titular. Eu falei de zoeira, gente. Mas no polo aquático não tem como correr esse negócio de reserva e titular, porque com Sei 5 lá, eu nem minutos de entendo a regra jogo. disso. Com 5 minutos de jogo, o atleta já tá fudido, já tem que trocar, porque tá todo mundo cansado. Nem entendo a regra, amigo. Vou te contar qualquer dia, é legal, cara. Tá É um bom. jogo bacana. Tá É bom. agressivo, mas é legal. Deixa eu ver o que mais que eu faço. Eu acho que tá bom, já sabe bastante coisa de mim, olha aí. É ó. isso. Já deu pra saber. Vocês vão conhecer a gente na jornada. Nossa, que profundo. Né? Gostasse? Falei em jornada, eu também faço aula de filosofia, porque eu quero ser uma pessoa um pouco melhor. Não tá funcionando. Não. Até sobre isso que a gente Tá queria falar. Que, funcionando, inclusive o podcast é fruto disso, né? O fruto de uma experiência da Jamile que quis trazer para o mundo real Exato. aquilo que estava na cabecinha dela como um exercício grande da filosofia de vida. Mas como Se não não tem era nada na isso, eu minha deixei cabeça, bonito eu tive ainda. que trazer 2 pessoas pra me Se não ajudar. era isso, o Caio deu uma floreada. Exato, é bom não desmentir. Mas eu vou me apresentar também. Eu sou o Caio. Caio lindo. Andrade. Caio, muito obrigado, são seus lindos olhos. Ai, obrigada. Mas eu sou Caio Andrade, sou advogado, empreendedor, Criativo. criativo, sou gestor. A gente gosta de se meter na apresentação dos outros. Exato. Né? Aqui. Não, mas é porque vocês me Eu conhecem tô muito adorando, bem. porque aí pelo menos tu me criticou, agora é tua vez. Vai, querida. É porque vocês me conhecem muito bem, não tem Tem que problema. parar de rasgar cedo pro Caio agora. Não, tem que rasgar muito, que é pra audiência levantar. Posso continuar? Por favor. Obrigado. Tá? E o que mais? Já falei, né? Sou gestor jurídico nas minhas longas horas. Mas basicamente eu faço com que pessoas consigam viver os seus dias, os seus trabalhos de uma forma fluida, criativa e feliz naquilo que elas se propõem a fazer. Né? Por isso que o podcast dá muito certo, vai dar muito certo e você vai gostar muito, porque são pessoas totalmente descontraídas, que querem falar aquilo que está participando, aquilo que está vivendo, Demais, às vezes. e falam até demais e muito mais, às vezes. E se não rolar um processo, se não rolar alguma coisa antes disso, a gente consegue concluir o que a gente programou de conversas, não é mesmo? Como vai ser esse podcast? Ele vai ser todo dia ou vai ser temporada? Me conte. Esse podcast, ele foi A jornalista pensado... chegou. Exato. Esse podcast ele foi pensado para que ele seja desenvolvido por temporadas. Então, como se fosse aquilo que você vê no Netflix. A temporada, a gente prepara 5, 6 episódios para você assistir. Um por semana vai sair. E aí você vai poder compartilhar com a gente, conversar com a gente nas redes sociais sobre aquele tema. E na semana seguinte sai, na outra semana seguinte sai. Tem um tema macro que vai destrinchar durante a temporada ou é cada semana um tema mesmo e Jesus segurando a nossa mão? Em todos eles, Jesus vai estar segurando a nossa mão, né? Sim, Como mais com uma vez nós temos muito cuidado para não sermos cancelados. Então ele vai estar segurando a nossa mão. Mas a ideia é que cada encontro nosso, cada mesa que a gente sentar com convidados, às vezes a gente vai trazer convidados,
Às vezes só a gente mesmo, porque a gente é o alecrim dourado e a gente acha que A gente se basta. Eu tenho um guepardo dourado aqui, ó. A guepa, deixa a guepa. A guepa é do Caio. A guepa ela tá trouxe uma vibração legal aí Bora, dona Guepa. pro pod. Mas é isso. Toda semana um tema diferente, uma ideia diferente, uma conversa diferente, mas sempre envolvendo o tema central, a nossa vida pós-30. É possível viver a vida pós-30? E aí eu já vou entrar na primeira pergunta que a gente precisa fazer. Da segunda, né? A primeira foi para que vocês pudessem se apresentar. Mas a pergunta em questão é: tem vida após 30 anos? A vida Tá com após 30 30 mais anos de tempo, idade? responde aí. Eu acho que eu tô só existindo. Eu tô vivendo numa coisa chamada Loop. improviso. Exato. Eu acho que é isso. Não, gente, existe vida pós 30 sim. Inclusive, A vida 30 é a começa idade depois do dos sucesso. 30, né? 30, a idade do sucesso. E com essa frase a gente tem vitória no nosso Com podcast. essa frase você vai ter que assistir vários episódios pra entender. Isso. mas também pode assistir o filme, né? De repente 30. Ê, viado, tem que chamar pra cá, menina. Gente, não, mas existe sim, com certeza. Inclusive, eu acho que alguns processos de amadurecimento muito importantes, eles acontecem mais ou menos nessa época. Pelo menos pra mim, aconteceram nessa época, né? Quando eu tava prestes a completar 30 anos, eu meio que entrei num surto, assim, meu Deus, eu vou fazer 30 anos. Cadê Eu o não sei sucesso o- que me Eu prometeram? não sei o que eu achava que ia acontecer, entendeu? Que ia se abrir um portal. Inclusive, tava em depressão. Então precisava do portal, era legal. Eu achava que, sei lá, dia 15 de agosto desse ano, Fica aí a 0 dica já pros hora. recebidos da Cláudia esse ano. ia se abrir um portal, assim, e eu ia ser outra pessoa, mas não aconteceu, né? Mas eu entrei em surto, meu Deus, eu vou fazer 30 anos, e foi muito louco. E nesses últimos 6 anos, eu já aprendi bastante coisa, eu acho que eu tô um pouco melhor. Se não tô, pelo menos fiquei presunçosa, porque eu tô achando. Autossuficiente. Quem sabe? E pra chegar nos Acho que a 30. Jamília concorda com presunçosa. Pra chegar nos Não, 30. Pausa. Eu tava pensando numa aula que eu tive de cursinho lá em 1984, que o professor tava falando da presunçoso e prepotente. Presunçoso é aquele que acha que é, mas não é, e o prepotente é aquele que acha que é e tem certeza que é. Então, nesse aspecto, eu tava pensando assim, não, eu acho que ela é prepotente, porque ela é. Olha, gente. Do nada um hater. No meio Fã, rei. É fã, hater. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Minha amiga Tiaga. Minha amiga Tiaga. Mas era só uma comparação com o que o professor lá tinha falado. Claro, eu gostei, inclusive, E dessa claramente eu não memória. aprendi a aula direito, né? Mas tá tudo bem, segue aí. Achei Né? importante. É só uma aula, Inclusive, assim. refaz esses dois conceitos aí, que eu acho que seria interessante pra fase que a gente tá agora. Tá? E pra você, Jamile, como é que é? Tem vida pós 30? Eu acho que a vida começa depois dos 30. Olha, Uau. nossa, que esperançosa, né? Não, é porque entra muito do que a Cláudia falou, assim, o processo de maturidade. Eu sempre me achei super madura e muito precoce a vida inteira. E eu acho que como criança até fui. Na adolescência eu me perdi, naquela fase ali dos 20, então, ladeira assim, desceu gostoso. E desde então eu tô tentando subir ela de volta. Tá. Mas eu acho que a vida de fato começa depois dos 30, porque é quando tu tá mais estruturado. Tu tem um orçamento um pouco melhor, porque tu já teve um tempo de caminhar um pouco mais ali na tua carreira. Tu já consegue visualizar melhores experiências. Tu já sabe até que ponto tu pode beber sem passar do ponto e ficar trilouco e passar mal no dia seguinte. Ou Mas pra quem ainda não pode bebe, beber com 30, gente? pode, mas só socialmente. Como uma taça de vinho e passa 3 anos. E recomendo que comece às 4 para as 11, tá em casa, meia-noite, tá na cobertinha pra dormir. Exatamente. Tudo isso a gente vai percebendo pós 30, porque ali nos 20 tu tá pensando em virar a noite, tu quer ver o sol se pôr, o sol nascer. Gente, assim, Aí eu disse, tem pessoas que são assim. Uhum. Eu não, eu sempre fui da turma que quer dormir, tá? Não, eu ia até o meio da madrugada. Mas enfim, a gente vai aprendendo um pouco mais ali sobre a gente mesmo. Eu acho que nos 30 a gente já tá um pouco mais empoderados de nós mesmos. Eu acho que seria mais isso. E a partir daí tu consegue ver a vida por um outro ângulo, de um jeito um pouquinho diferente. Eu acho que consegue aproveitar melhor a sua vida depois dos 30. Pelo menos pra mim foi assim. Eu acho que além de... É meio paradoxal, né? Empoderados de nós mesmos, mas ao mesmo tempo... Em crise com nós mesmos. Sim, mas também olhando muito pro outro. Eu acho que é uma coisa que a gente não faz muito antes. Não. Antes disso, o centro do mundo sou eu. É tudo contra mim. A pessoa age estranha porque ela tá com alguma coisa errada comigo.
a partir dos 30, pelo menos pra mim, essa é a minha experiência pessoal, você começa a ver que, gente, o outro também tem sentimento, ele também tem problemas, rola empatia. A gente entende certas coisas dos nossos pais que a gente, nossa, estão super errados. Assim, a gente acha na vida... É muito louco isso, de você estar mais protagonista, mas ao mesmo tempo espectador. É isso mesmo. Que é aquilo que a gente consegue perceber com o tempo, né? Você vai ficando sensível ao que está acontecendo ao seu redor. Você começa a entender que o mundo não gira ao redor do seu umbiguinho, que você, brincadeiras à parte, não é o alecrim dourado, e que fatores precisam acontecer, né, para que você tenha a cabeça que você tenha hoje. E é por isso que a gente agradece aos processos da vida. A gente vai falar muito sobre isso. Inclusive a terapeuta. Isso, processo. Mas, Caio, conta pra gente. Existe vida depois dos 30? Meu amor, a vida, como diz Jamília, a vida começa depois dos 30. Mas, se você, de fato, tem interesse com que ela comece depois dos 30. Né? Se você quiser viver os 30 como se fossem os 20 e os anteriores, ela não vai ter muita diferença para você. Agora, se você, de fato, estiver comprometido em fazer dele uma nova jornada para você, pegando a bagagem daquilo que você já aprendeu, daquilo que não deu certo, principalmente do que não deu certo, e tentar não cometer ele de novo, ele vai fazer muito mais sucesso para você. E vale muito a pena também você começar a andar com pessoas que tenham esse tipo de pensamento. Para que te progrida, para que te impulsione. Isso ajuda muito. E era sobre isso que eu ia falar agora. Exato. Pegando o link... Muito apresentador. Né? Sempre. Pegando o link, o que vocês gostariam de ter aprendido antes do 30, que só foi cair a ficha depois que cantaram parabéns com a velhinha de 3.0? Vocês sempre querem que eu comece, né? Não, eu sempre quero Não, a gente tá se olhando aqui. Quem pegou aqui no ar. Vocês estão se olhando, eles estão me olhando ao mesmo tempo. Mas eu posso começar. Não. Eu já tinha começado. Então pronto. A ser gentil comigo. Tá bom. Gentil. Ser gentil comigo. Acho que em que sentido? Antes disso, eu sempre pensava muito sobre os outros, sobre como eu posso servir os outros, sobre que eu não posso machucar os outros, sobre que eu tenho que ser legal para os outros e, às vezes, às custas de um sacrifício meu, um sacrifício emocional, às vezes de deixar de me exercer, de ser quem eu gostaria de ser, de calar a minha voz por causa do outro, para ser gentil com o outro. E agora eu aprendi a ser gentil comigo também. Não só de me posicionar diante das situações, é claro, sem ser grosseiro com o outro, mas fazendo o outro entender onde estão os meus limites e os limites dele também, com relação a mim, mas também de me acolher diante das frustrações, sabe? Que eu penso que antes, uns anos atrás, depois dos 30 mesmo, eu sempre carreguei muito peso de certas falhas, parecia que eu nunca podia errar, eu tinha que ser muito perfeita, sendo que a perfeição não existe, né? E eu penso que eu aprendi a me aceitar um pouco mais e acolher as minhas falhas, acolher as minhas imperfeições, acolher as minhas vontades, dizer pro outro, olha, aqui não. Não me enfio, meu corpo, minhas regras. É isso mesmo. E acho que vou pegar logo, citar o meu exemplo, pegando o fiozinho da Cláudia. Eu acho que o meu grande desafio que eu vejo assim, cara, se eu tivesse aprendido isso antes, teria me ajudado tanto. E hoje a gente já tem. Aprender a dizer o não logo. Não enrolar para dizer não. Não enrolar para se impor. Não enrolar para se posicionar numa situação. O não bendito, na hora, no lugar certo, é a frustração que você vai evitar depois. E eu digo não bendito na hora certa, é aquele não que você tem que dar agora, na primeira oportunidade. Porque é melhor você, daqui a algum tempo, chegar e dizer, olha, não deu certo, ou então eu pensei melhor e agora vai ser um sim, do que você se comprometer com um sim logo e depois ter que dizer que não. E esse bendito é junto ou separado? Menino, eu pensei nisso na hora que ele falou. Sim!
tô acreditando nisso. Juro por Deus. Não, mas é bendito separado. Mas Bendito, pode ser esse bendito porque- junto porque também, né? Porque é deu uma ali, bênção falar um não na hora exatamente. certa. Sim, depende. Se Exatamente. você vê como uma dádiva, vai chegar com uma Ele dádiva, é o pode bendito junto. Ele foi pode isso que eu ser junto Exato. também. Mas no meu caso, eu tava explicando, era separado. De bendito Mas de a gente dizer, gosta então. mais do junto, né, Jamília? No contexto deu pra entender que era separado, mas a gente ficou é, preso ali. então, A a gente nossa tá. cabeça É juntou. porque, assim, pessoal, não sei qual que é a câmera que tá me filmando, mas eu gostaria de dizer pra vocês que eu e a Jamília, a gente divide um cérebro. Ela é o Tico E ela e é eu o sou o Teco. Teco. Ok, Então, já. quem quiser encerrar o podcast por aqui, quiser assistir outra coisa, tô perdoando, tá? Eu tô dando licença, inclusive, porque, de fato, é o que a gente tem. Então, assim, é de você dizer o não. Então, essa era a minha lição. Legal. Hoje eu consigo fazer isso com as mãos nas costas. Hoje eu consigo fazer isso porque eu entendo que eu posso muito bem depois chegar e dizer, olha, Caio, vamos fazer tal coisa? Não. Depois dizer, olha, eu pensei melhor e aquele não, talvez a gente consiga o sim. Do que eu dizer logo de supetão, sim, vamos fazer. E me lamuriando ao longo dos dias, porque eu sabia que eu não deveria ter dito aquilo e vai ser pior agora que eu já me comprometi. Então, isso daí me ajuda hoje a tirar várias cargas das costas, a compromissos desnecessários, a eventos que eu não preciso estar, ou então lugares, pessoas que só querem estar comigo por uma situação cômoda e não estão me fazendo bem, não vão me fazer bem. Então, isso me ajudou muito. Uau. Eu acho que uma coisa que seria muito legal ter aprendido seria educação financeira. Zoeiras, eu tô zoando, mas deveria mesmo. É mais ou menos o que tu disseste. Porque o que eu tava pensando, que eu não sou obrigada a nada. Eu acho que isso era uma coisa que eu deveria ter aprendido. Porque a gente o tempo inteiro, a vida inteira é sempre imposto alguma coisa, né? Temos que fazer isso, tem que fazer, tem. Não, eu não tenho que nada. Eu não sou obrigada a nada. E as minhas responsabilidades, elas só vão ser um fardo se eu encará-las dessa forma. Porque a partir do momento que eu digo que eu não sou obrigada a nada, a minha responsabilidade ela não é mais um fardo. E a gente vai crescendo e a gente vai colocando sempre aqueles fardos ali nas costas. Ai, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que casar antes dos 30, porque eu tenho que ter um apartamento, porque eu tenho que... Não tenho. Não sou obrigada a nada. Eu tenho que pensar em mim, eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que ser feliz. É isso aqui que eu quero fazer. Então eu acho que uma das coisas que eu aprendi, que eu poderia ter aprendido um pouquinho mais cedo, é que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E só eu tenho o direito de dizer para onde eu vou. Por muitas vezes eu deixei alguém trilhar ali ou determinar, me orientar. Mas eu sou a pessoa mais importante da minha vida e só eu é que devo saber para onde eu quero ir. Se der certo, bem. Se der errado, também, porque aí só tem eu mesmo para culpar. Mas eu aprendi que eu sou a pessoa mais importante. Vários aprendizados, né? Cara, é isso que você vai ver aqui. Acompanha a gente. Inclusive, eu acho que isso dá um Isso episódio. dá tema, isso dá tema. Deixa eu anotar aqui Vocês acham? pra próximo. Coisas que vira eu aprendi pauta. depois dos 30. Isso. Então, assim, Vou anotar. é o que a gente vai Se ver tu aqui. quer esse episódio, escreve aqui embaixo. Ou então, inclusive, ideias de outros, você pode escrever aqui embaixo que a gente vai Jamília tomou um lendo. susto. Que a gente vai lendo. E aí, ao longo dessa temporada, a gente vai trazer convidados, como eu falei pra vocês. Vai rolar cupom de desconto pra terapia. Porque todo mundo aqui passou por terapia. Aquela que o E aí não o CRP, que o CRP não escute. o CRP vai caçar o Isso. registro do O profissional. profissional que vinha participar disso. Mas é porque todos Mas nós fica aí o passamos por convite terapia. pra você, psicólogo, que quiser vir participar do nosso podcast. A gente não vai dar cupom de desconto, a gente promete. Exato. Mas Mas todos você nós pode passamos por terapia. E nós passamos por terapia. Mas isso não significa dizer que nós somos... nós sabemos do que a gente tá falando. Como vocês tá bom? puderam ver, a gente também tem um controle emocional. Isso. E A gente fala tanto de terapia, inclusive. Porque é necessário. Exato. Vocês estão entendendo, a gente precisa. E ao longo dos episódios você vai descobrir o meu árduo papel aqui nesse podcast, que é administrar a fala dessas duas pessoas, né? Eu tô aqui ótima, eu tô aqui. Nesse Ai, eu tô episódio. Nesse episódio. Nos demais a gente vai tentando sobreviver. Tá bom? Poxa, É Os isso. demais eu vou vendo se deu certo, né? eu já posso ir. A gente já tá pode. dispensado. Tchau. Nesse pode. Gente, muito obrigado.
Era um episódio teste pra você aprender. Sério. Acabou mesmo? Sério. Ah, tá bom. Sério. Era um episódio teste pra gente saber como a gente vai se comportar aqui. Manda um ok Mal. pra gente. Compartilha com a gente o que você achou. Acompanha a gente nos próximos episódios. E eu vou me despedindo, mas as meninas vão se despedir também. Tu nunca dando assistiu tchauzinho aquelas pra séries vocês. tipo de OC que tá lá, tipo, o Já primeiro tava levantando episódio, a minha mão e tudo. o primeiro episódio tá sempre escrito episódio piloto. É isso que vai estar no nosso, entendeu? Entendi. Aquele que era o piloto. Demo, né? Demo. Bem Friends. Demo. Aquele que era o piloto. Entendi. E assim a gente já sabe também mais uma coisa sobre o Caio, que ele é fã de Friends. Exato. A gente tem que se despedir. Dá tchau pra gente. Ele já deu tchau, né? Tchau, pessoal. Até a próxima. Ah, me segue no Instagram, @claumenino_cx. Te espero no próximo episódio. Não tem Tchau, nada tchau. lá, porque depois dos 30 eu aprendi a ser low profile.